Saudações, gente bonita, mestre Leider falando. Um ótimo domingo. Pois bem, são 15 para as 8 em Goiás e nós estamos indo na direção da Dona Mãe. Domingo, né? Peraí, deixa eu só ver se eu lembrei de... Ok. Ontem, na live, eu creio que finalmente eu cheguei a uma compreensão de por que, como diria aquele famoso poeta e autor de canções muito bonitas, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Nós falamos de políticos ruins, certo? A guerra, política por outros meios. Então, se você não tem políticos bons, se você não tem bons políticos, a solução para qualquer problema vai ser a guerra. Porque não existe competência para o diálogo, competência para a reforma, competência para o aprimoramento, não tem competência nem para a administração mais comezinha, certo? Veja o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos, e isso pode soar estranho, o último grande presidente... Espera aí. Essa jossa é proibida por lei municipal. Se tivesse um veículo secretário municipal de trânsito, esse infeliz seria multado, a moto dele apreendida, o escapamento arrancado, e uma vez por mês tem uma cerimônia de esmagamento público desse tipo de otário, né? Desse tipo de máquina de fazer barulho. Isso provavelmente é pinto pequeno, né? Acontece. As pessoas reagem de maneira diferente às próprias limitações. Por exemplo, eu sou feio e não mostro a cara. Normal, né? Cada um age de um jeito. Mas voltando ao nosso assunto. O ponto aqui é que o último presidente político dos Estados Unidos, com alguma competência, e isso pode soar estranho, foi o George W. Bush. Certo? Será que o último grande presidente dos Estados Unidos foi o Reagan? O Reagan conduziu os Estados Unidos para políticas que, no fim, custariam a nação, né? Desindustrialização, neoliberalismo. Ele era um homem de inteligência limitada. Acho que foi o primeiro dos presidentes, a sequência de presidentes americanos de inteligência limitada. Depois disso, todos os que vieram foram também intelectualmente limitados. O Reagan foi o primeiro. Ele se cercou de pavões neoliberais, os primeiros conservadores, né? Um homem como o Buchanan, James Buchanan, Nobel não existe Nobel de Economia, né? Ele ganhou o prêmio do Banco Central da Suécia, que leva o nome de Alfred Nobel. Mais um dos membros da Sociedade de Monte Pelerin. Então, assim, ele tinha uma inteligência limitada. E por conta disso, ele tomou decisões baseadas na assessoria que ele tinha, né, de neoliberais, de conservadores e tal. E isso, no futuro, teria um peso enorme no destino dos Estados Unidos. Foi a partir das políticas de Reagan que os Estados Unidos efetivamente começaram a se desindustrializar, a financiarizar de vez a economia e a transferir as empresas, por exemplo, inicialmente para o México. Eu lembro que o presidente do México na época era Miguel de la Madrid, né? Isso, Miguel de la Madrid. O México ainda estava naquele esquema do PRI e o presidente mexicano era Miguel de la Madrid. Por ocasião de um terremoto que houve no México, um terremoto muito grande, o México
Miguel de Lamadrid acabou aproveitando as leis que eram necessárias para reconstruir o país para passar outras leis, né? Isso é uma manobra que não é incomum. Não é incomum. No Brasil, em vários países do mundo, os políticos usam desse artifício. Passam leis que não têm nada a ver no meio de leis necessárias num determinado momento político. Certo? A Nova Zelândia fez isso também. Quando do terremoto. Passou leis que não tinham nada a ver com o terremoto, mas que favoreciam amplos setores da burguesia neozelandesa. Então Miguel de Lamadrid aproveitou a ocasião. Cara, tem bastante. Opa, hoje tá um dia bom de amora. Peraí, vamos ver. Gente, dá pra vocês verem que eu já comi um punhado e ainda tem muita amora aqui. Mas chega, né? Porque não sou apenas eu. Isso aqui dá para amora para muita gente. Eu não vou comer todas elas. Vou comer as que eu já comi e essas aqui. Até porque, sem exagero, essas amoras são dulcíssimas. Para quem tem diabetes, se for comer o tanto que dá para apanhar, vai ter problema. Ah, como eu gosto dessa fruta. Docinha. As amoras são desse tipo. É a melhor coisa que tem. Mas voltando. O presidente Reagan inaugurou uma sequência que vem desde então, já faz o quê? 45 anos, mais ou menos, de presidente cabeça oca. Sabe? Homens limitados intelectualmente, limitados cognitivamente, limitados moralmente. E não escapam, não. O Obama, por exemplo, foi muito bom de mídia, né? Ganhou o Nobel da Paz. Primeiro que ganhou um Nobel da Paz em branco, sem ter feito nada. Ganhou porque era preto. E foi um carniceiro. No governo dele a gente teve Síria, a gente teve Líbia, mais ataque no Afeganistão do que nunca, Iraque. Então o homem foi um carniceiro. Mas conseguiu vender a pecha de bom moço. Mas foi só mais um na fila do pão de presidentes incompetentes. Clinton é um predador. Clinton é um predador. E foi um agente importantíssimo do neoliberalismo financeiro, certo? E muita coisa nos Estados Unidos viria a piorar depois e em consequência do governo dele. Foi uma espécie de Reagan do lado democrata. Assim como Obama foi uma espécie de George W. Bush do lado democrata. Os Estados Unidos, na prática, é um sistema monopartidário de dois partidos, que não interessa quem ganha, se democrata ou republicano. O que se sabe é que os interesses do complexo industrial militar e do setor financeiro serão atendidos, os do povo não. Não faz diferença, repito. Veja a China. A China é vendida como se fosse uma ditadura, o que definitivamente não é. A governança chinesa é infinitamente mais democrática do que a governança dos Estados Unidos. E é democrática, perdão, é democrática, entre outras coisas, porque é meritocrática, né? Você tem que entrar no partido e pessoas com problemas cognitivos ou morais ou mentais não entram no partido. Então já é o primeiro filtro. Mesmo se fossem comunistas, pessoas como o Bolsonaro, o Javier Milei e o Lira jamais entrariam no Partido Comunista Chinês. Nunca. Em segundo lugar, você vai galgando cargos à medida que vai demonstrando competência neles. Você vai mostrando competência e vai sendo promovido.
toda província, toda prefeitura, toda cidade tem um governador indicado por um partido, pelo partido, né? E um comissário do povo que fiscaliza o governador. Então você tem um sistema redundante que garante eficiência administrativa e política. As decisões políticas são tomadas por especialistas, mas não é aquele especialista do tipo que a Globo chama, não. É duas pessoas com o mesmo ponto de vista. Não, vou dar um exemplo. Imagina que uma cidade chinesa, tem um problema de abastecimento. Tem um problema de abastecimento de água e agricultura. Tá difícil conciliar água e agricultura. O que seria feito na China? Seria convocado os representantes dos agricultores, representantes dos engenheiros, professores universitários, líderes sindicais, todas as pessoas que trabalham naquele assunto. Não seria convocado pessoas que não entendem. Qual que é o problema das câmaras de vereadores brasileiras? Por que a Câmara de Vereador é um completo fracasso político? Porque a maioria dos vereadores são imbecis. Sabe, são mau caráteres que estão lá para ganhar dinheiro, cara. Estão lá para trabalhar para o setor imobiliário. Você entendeu? Não escapa um, meu irmão. Dificilmente. A maioria dos vereadores brasileiros são completos imbecis. Ou mau caráteres. Quando não os dois. Claro que tem exceção, é evidente, mas a maioria é assim. Isso não aconteceria na China. Na China, as decisões são tomadas de maneira política e ad hoc. Por exemplo, no problema hipotético que eu falei, a cidade está enfrentando ao mesmo tempo problemas na distribuição de água e no abastecimento, né, de produtos agrícolas. Todas as pessoas que entendem do assunto seriam chamadas para discutir. E elas, todas as pessoas que entendem do assunto. E aí faz-se um fórum e os políticos indicados pelo partido em eleições municipais, depois de ouvir todo mundo, tomariam a decisão. Certo? Simples. Encontrariam pessoas competentes para executar essa decisão e touché, tudo resolvido. Em nível de cidade pequena, por exemplo, igual a minha tem 114 mil habitantes. Então, a minha cidade pequena, na China seria pouco mais que uma aldeia. E no nível de cidades pequenas, e aqui tem o segundo menor município do Brasil, segundo menos povoado município do Brasil, o terceiro, Anhanguera, que não tem 1000 habitantes, é vizinho aqui de Catalão. Entendeu? Então, é uma aldeia, nitidamente uma aldeia. Então, teria uma eleição para chefe de aldeia e o partido indicaria o comissário do povo. Quem governa é o chefe de aldeia, é um cargo político e também administrativo. Ele ganha um salário, ele tem uma tarefa, ele tem missões a cumprir. Para ser eleito, ele tem que ser do partido e tem que se apresentar aos filiados do partido na cidade de Anhanguera, que votariam. Sem até eleição na China, assim. Então, ele foi eleito chefe de aldeia, um cargo. E tem um comissário do povo, que foi alguém indicado pela província, para fiscalizar se ele está fazendo um bom serviço. Se não está fazendo, ele é deposto. Simples assim. Certo? E se o cara que tem a missão de fiscalizar não fiscalizar, ele é preso. Então você garante uma governança muito eficiente trabalhando nesses termos. Então todas as unidades administrativas da China são administradas da maneira mais eficiente possível. Certo? E quando não há essa eficiência, os problemas são corrigidos. Então, se fosse o caso aqui de Catalão, né? Como já é uma cidade um pouquinho maior, 100 e poucos mil habitantes, o prefeito seria indicado pelo governador, né? Pelo governador. E o comissário do povo pelo politburo do estado. Numa cidade igual Goiânia, aí o prefeito seria indicado direto pelo presidente da República. E no caso o Xi Jinping, né, o governante, chefe do partido e tal. E o comissário do povo seria indicado pelo Politburo Nacional.
Então você garante sempre que tem alguém governando, alguém com qualificações. Não precisa, no caso do prefeito de Catalão, não precisaria ser de Catalão. Aliás, dificilmente ele seria de Catalão. A chance é quase nula. No caso de cidades pequenas, sempre é da própria cidade. É o chefe de aldeia, um cargo específico, é diferente de prefeito. Certo? Prefeito pode ser alguém de qualquer lugar do país. De qualquer lugar do país. Fiquei sabendo que o governador, no caso, né, se fosse na China, o governador de Goiás, que também teria sido indicado pelo Xi Jinping, ia buscar alguém para ser prefeito de Catalão. Ele ia buscar onde? Vai ter um país inteiro. Onde ele ficar sabendo, digamos que tem um prefeito de, sei lá, uma cidade pequena, Cabobó do Brejo Dantas, que fica na Paraíba. Ficou sabendo que o prefeito de Cabobó do Brejo Dantas é um sujeito competente, com boas ideias, arejado, honesto, trabalhador. O cara chega e fala no partido, ó, nada contra Cabobó do Brejo Dantas, cidade boa e tal, mas ela é pequena. Eu preciso de alguém com as qualificações do atual chefe do executivo em Cabobó do Brejo Dantas para governar a minha cidade. Beleza? Beleza. E aí o cara, de repente, dorme prefeito de Cabobó do Brejo Dantas e acorda prefeito de Catalão. Que ele é competente, o governador viu que ele era competente. Então um cara desse vai governar a minha cidade. Ó. Gente, por razões óbvias, eu odeio esse barulho. Caminhão de bombeiro passando correndo, gritando na direção da rodovia, nunca é um bom sinal. Então, que Deus proteja e ilumine os bombeiros e as potenciais vítimas. Né? Porque nunca é um bom sinal. Um barulho que me angustia. Mas, enfim, funciona assim. Aí o Politburo, né, do governo do estado, que seria eleito, o Politburo sempre é eleito. Esse é um sistema bom. Numa cidade igual Catalão, por exemplo, eu estou falando da cidade da faixa de 100 mil habitantes, uma cidade pequena, assim mesmo. Os membros do partido escolhem os representantes do partido para a cidade, que por sua vez se juntam com representantes de outras cidades e escolhe os representantes do partido, e não só do partido. Pode ser eleito pessoas independentes. Tem vaga para os sindicatos, tem vaga para as associações comerciais, industriais e agricultores, para o conselho de classe, né? É um sistema bastante complexo e garante que muita gente participe das decisões. Então esses membros do Politburo, todos os eleitos para o estado de Goiás, elegeriam um Politburo goiano, que, entre outras coisas, indicaria os comissários do povo para as cidades. Mas eles elegeriam também os representantes de Goiás, que junto com os representantes de todo o país, uns 5 mil, elegeriam os 500 que vão ficar em Beijing. Como assim? Vamos pôr que a China tem 5 mil deputados. Desses 5 mil deputados, não é igual no Brasil, que eles vão para Brasília mamar e fica lá sem contato com o povo. É exatamente o contrário. Eles vão para Brasília uma vez por ano, por uma semana. Nesse período, esses 5 mil escolhem 500 deles para ficar lá por um ano. Depois, na Assembleia seguinte, isso é trocado ou não. Alguns que foram muito competentes ficam, mas podem ser escolhidos outros, mas sempre são 500. Esses 500, a cada 5 anos, escolhem os 50 representantes, né, mais importantes da China, que escolhe os 25 membros do Politburo no Comitê Central do Partido Comunista. Desses 25 sai o líder, que faz a depuração necessária, como o Xi Jinping fez. O Xi Jinping se livrou de todos os liberais. Não ficou um liberal no governo chinês, nenhum. Todos os liberais do governo chinês foram expurgados. Não tem mais ala liberal do Partido Comunista Chinês. Não existe mais isso. Manda um recado claro. Um recado muito claro. Certo? Os que não foram substituídos durante as decisões do Politburo foram expurgados depois. E pronto. Você tem um governo de unidade nacional extremamente competente.
O Xi Jinping, que é um político extremamente competente, que está cercado por políticos competentes. O Vladimir Vladimirovich é um político extremamente competente, cercado por políticos competentes. A dupla que governa o Irã, os Saíds, Ali Khamenei e Ibrahim Raisi, são políticos extremamente competentes, cercados por políticos competentes. O Erdogan é extremamente competente e hábil. O Macron, eu não estou dizendo que eu gosto dele, mas é um político extremamente competente, certo? Então, políticos competentes governam de maneira competente as nações. Políticos incompetentes as destroem. Simples assim, basta ver o que o Bolsonaro fez nesse país, certo? Ou basta ver o que o Temer fez. O Temer estava muito mais preocupado em atender o interesse dos golpistas que colocaram ele no poder, e dos Estados Unidos, né, que fez a armação por trás, do que administrar esse país. Por isso, a reforma do ensino médio, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, que são só nomes de tirar direito e piorar a situação do povo. O Temer não tem compromisso nenhum com o povo. Nenhum. Nem o mais miserável compromisso com o povo, nem com a gente dele. Veja, ele é filho de libaneses. E se ele não for ele mesmo um libanês, né? Quem sabe? Estamos acreditando na palavra dos pais deles. Enfim, né? Um sistema que pode ser corrompido. Mas vamos dizer que ele seja brasileiro. Ele é filho de libanês, tem irmãos libaneses, tem família no Líbano, mais família no Líbano que no Brasil. Na verdade, a família dele toda praticamente está no Líbano. E o que ele falou a respeito do Líbano? Da Palestina? Não falou um A. Não falou um A. Um A. Então o sujeito não tem compromisso com nada nem com ninguém. Nada nem com ninguém. Absolutamente nenhum. E no Brasil esse tipo de criatura viceja, porque é um sistema político que favorece maus políticos. Arranjos, eleições midiáticas, eleições de cabeças ocas. Gente, olha esses deputados. A maioria deles é de cabeça oca. Olha aquele de Minas, cara, foi o mais votado de Minas. Que é aquilo, gente? Como é que Minas elegeu uma desgraça daquela? Olha quem Minas elegeu no lugar da Dilma. Sabe, olha a desgraça que foi as eleições de Minas, olha a desgraça que foi as eleições de Goiás, Gaia, né? Olha a desgraça que São Paulo vem elegendo, fator Tiririca, há quanto tempo? Olha a desgraça que o Rio de Janeiro vem elegendo há muito tempo, cara. Todos os ex-governadores do Rio de Janeiro estão presos, todos eles, sem nenhuma exceção. E os carioca continuam nessa, né? De milícia, de crentaiada, tomando decisão burra. Então, fica difícil. A coisa tá tão feia no Ocidente que, veja, a Ucrânia parece que uma ex-atriz pornô é candidata séria à presidência da República, com chance de ser eleita. O Zelensky é um comediante, um Danilo Gentili da vida. Quer dizer, a política se tornou um circo. A política se tornou um circo. Demonizaram a política, mediatizaram a política e ela se tornou um circo no Ocidente. A partir do momento que ela se tornou um circo, começaram a ser eleitos palhaços. O que é o Bolsonaro, gente? Olha aquela cena daquele homem comendo frango com farofa, aquela cena montada pelo filhinho dele. Olha o Javier Milei, olha o Boris Johnson, certo? São palhaços, cara. São palhaços. E você não pode colocar palhaço para governar país, sabe? Não pode colocar... É palhaço, crente. Vou dar dois exemplos. Com todo respeito ao Maguito Vilela e ao... Não vamos citar nomes, não. Ao cara do mesmo sobrenome, né? Porque eu gosto de falar que Coronel só tem no Nordeste, mas São Paulo cavou altas covas, né? No coronelismo. Aí tinha uma dessas covas com câncer terminal e eles elegeram ele prefeito. É claro que ele faleceu depois de pouco tempo. Da mesma forma em Goiânia, elegeram um cara que estava na UTI em estado crítico com Covid. Nem chegou a assumir. E resultado, um crente maluco, prefeito de Goiânia, e outro crente completamente neoliberal incompetente, prefeito de São Paulo. Olha as eleições do Rio de Janeiro, o picadeiro que aquilo não é. Por isso que tá do jeito que tá.
certo? As pessoas vão para a eleição, principalmente no Centro-Sul, né? Como se estivesse indo para um picadeiro, um circo. E escolhem palhaços, cara. E aí o resultado é esse que a gente tá vendo. Sabe, a demonização da política pela TV, pela mídia, levou a picadeirização da política. A política virou um picadeiro. Onde os palhaços, o Tiririca foi só um sintoma. Vamos chamar de era Tiririca, né? A era Tiririca da política, que nos rendeu Bozo, por exemplo. É palco, tanto de palhaço quanto de pregador religioso, evangélico, né? Pastor. É claro que tem alguns que tem né? Mas um é melhor do que nada. Tem um deputado da bancada evangélica com alguma decência, o restante, cara do céu. Eles são inimigos dos pobres, dos pretos e das mulheres que elegem eles. São misóginos, são aporofóbicos e são racistas. São esses deputados evangélicos de extrema-direita necrocalvinista que faz exatamente o contrário do que Jesus pregou. Tanto porque Jesus disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tanto porque o evangelho vende tudo o que tem e dá aos pobres e me segue. O evangelho de Jesus não tem nada a ver com o evangelho dos evangélicos. O evangelho dos evangélicos, ele parte da suposição que quem tem dinheiro é abençoado. Tem base uma loucura dessa? Quanto mais rico você tem, mais abençoado você é por Deus. Cara, onde isso se baseia na doutrina do evangelho? Em nada, cara. Se fosse assim, Jesus não teria nascido numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Um coxo. Manjedoura é um coxo onde você coloca fino. Se a pessoa fosse abençoada por ser rica, Jesus teria nascido num coxo. 4 dos discípulos dele eram pescadores, gente. Pescador, se fosse hoje, seria como gari, certo? Seria como gari. Altíssima dignidade, tanto que Deus escolheu para eles a fundação da igreja, mas são classes de pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pela posição econômica. Então vem os crentes, os adeptos da teologia da libertação, falar uma merda dessa. Nossa, você é abençoado, porque você é rico, foi abençoado com um carro. Que foi abençoado por Satanás. Porque é mais fácil um camelo atravessar um buraco numa agulha que um rico entrar no reino dos céus. Foi abençoado pelo Satanás, ele é um servo do Satanás. Deus, quando abençoa alguém, abençoa com sabedoria, com bondade. Não abençoa com dinheiro, não. Mas não abençoa mesmo com dinheiro. Quem que era a pessoa que cuidava do dinheiro entre os 12 apóstolos? Judas Iscariotes. Não precisa dizer mais nada. Certo? E tá aí os evangélicos nessa. De fingir que são judeus, usar o Velho Testamento como se fossem judeus, ignorar todas as premissas do Novo Testamento para eleger deputado de extrema direita, igual os americanos ensinaram eles a fazer. Certo? Então, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Bancadas religiosas que não têm compromisso nenhum com a fé que supostamente confessam, são todos políticos de direita, racistas, misóginos e palhaços. É isso que se resume hoje a política no mundo ocidental e nas regiões que emulam o Ocidente, como a América Latina. O resultado a gente está vendo, cara. O resultado a gente está vendo. Por que o Ocidente entrou em desgraça? Porque negou a política. Política, polis, a cidade. E a cidade não era um conjunto de prédios. A cidade, em grego, era um conjunto de pessoas. Certo? Então, assim, a negação da política está levando o Ocidente à ruína. Então, pelo menos isso ela tem de bom, né? Que o Ocidente se arruine logo de uma vez, acaba logo com isso. E a gente possa iniciar um mundo melhor. E até mais. Tenha um bom dia.